O que faz um achado arqueológico ser incrível? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois depende da descoberta específica. Pode ser algo pequeno, minúsculo, com apenas algumas centenas de anos, ou algo que remonta aos primórdios da humanidade. A verdade é que só reconhecemos a incredulidade de um achado arqueológico quando vemos, e neste vídeo, você terá a oportunidade de conhecer alguns achados verdadeiramente fantásticos. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas incríveis de artefatos antigos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Torre da Vitória, Índia. Aqui está o complexo arqueológico de Qutb Minar, localizado em Nova Delhi, na Índia. Existem inúmeros monumentos antigos importantes dentro do complexo, incluindo o famoso pilar de ferro de Delhi, que nunca enferruja. O monumento mais famoso do local é a Torre da Vitória. Foi uma das primeiras das muitas estruturas notáveis criadas pelo Sultanato de Delhi, e o minarete mais alto do mundo construído em tijolos. A torre levou quase 200 anos para ser construída, com obras concluídas em 1368. O minarete ficou conhecido como Torre da Vitória de Qutb Minar porque não era apenas uma estrutura religiosa, mas também um monumento ao crescente poder do Sultanato de Delhi. A torre também foi usada como plataforma de observação para monitorar invasores e exércitos sitiantes. Durante vários séculos, era tradicional que os governantes que controlavam as áreas acrescentassem monumentos próprios ao complexo, e até mesmo os britânicos no século XIX adicionaram uma cúpula à estrutura, mas esta foi posteriormente retirada. O monumento foi uma das primeiras das muitas estruturas notáveis criadas pelo Sultanato de Delhi e faz parte do Complexo Qutb, designado Patrimônio Mundial da Unesco. Número 7. Tumbas megalíticas de Anakalam, Indonésia. As ilhas da Indonésia não foram exploradas por arqueólogos tão minuciosamente quanto deveriam ter sido, e por este motivo, ainda há muito que não sabemos sobre alguns dos locais antigos da ilha. Como exemplo, vejamos o sítio megalítico de Anakalam, na ilha de Sumba, na Indonésia. A ilha está coberta de tumbas megalíticas, mas Anakalam é o mais impressionante de todos os lugares. É conhecido pelas esculturas incomuns gravadas nas laterais de seus muitos monumentos. Se as esculturas têm significados, nunca fomos capazes de decifrar eles, como também determinar a datação do local, o que aumenta a sensação de mistério aqui. O estilo e a complexidade dos túmulos sugerem fortemente que sejam pós-neolíticos, mas isso é tudo o que podemos dizer. O povo Anakalam ainda vive na ilha hoje, e a sociedade pode contar uma versão oral de sua história aos turistas. Número 6. Bíblia em miniatura, Inglaterra. Talvez uma lupa possa ser uma boa pedida para ajudar você a ver essa próxima descoberta. É uma pequena Bíblia que foi encontrada nos arquivos de uma biblioteca em Leeds, na Inglaterra, durante um recente inventário. A Bíblia em miniatura tem 876 páginas, e contém o Antigo e o Novo Testamento, na íntegra, apesar de ter apenas 5 centímetros de altura e um pouco menos de 2,5 centímetros de largura. Os arquivistas da biblioteca não têm certeza de onde a Bíblia veio, ou há quanto tempo ela está escondida em seus arquivos, mas é possível que ela esteja lá desde que foi escrita em 1911. O fato de a Bíblia ser tão antiga a torna ainda mais especial. Livros minúsculos às vezes são feitos como novidades hoje, mas geralmente são feitos por máquinas. Esta mini Bíblia foi feita à mão. Criar esta pequena Bíblia deve ter sido um trabalho de amor para quem a fez. É uma pena que eles não tenham achado adequado assinar ou marcar seu trabalho. Número 5. Pachacamac, Peru. Por mais de 1000 anos, Pachacamac no Peru foi um dos complexos religiosos mais importantes da América do Sul. Nestas ruínas se encontrava um antigo oráculo pré-hispânico, construído basicamente com tijolos de adobe, onde era cultuado o deus Pachacamac, a quem era atribuído a criação do universo. O deus da criação, do fogo e dos terremotos, uma antiga divindade peruana. O assentamento foi fundado no final do século II, e incluía um templo para Pachacamac. Até o século VII foi um centro estritamente religioso,
mas se expandiu para uma cidade plena após a chegada da cultura Huari. A cultura Itma expandiu ainda mais o local no início do século XII, após o colapso da sociedade Huari. Pachacamac era tão famoso e tão reverenciado em 1470, que até mesmo os incas o trataram com respeito quando conquistaram a região. Eles permitiram que o culto à divindade continuasse, independentemente da religião do Estado Inca, algo que nunca fizeram em nenhum outro território que tomaram à força. As pirâmides e os templos de Pachacamac acabaram sendo demolidos pelos espanhóis quando chegaram em 1533. Número 4. Tesouro Artisati, Itália. Este tesouro ganhou esse nome porque foi encontrado na Comuna Artisati, no norte da Itália, no ano de 1900. O tesouro é de prata romana de alta qualidade, e é considerado uma das melhores descobertas do gênero, devido à completude do conjunto e seu padrão de artesanato, necessário para sua confecção. Apesar de ter cerca de 2100 anos, o artefato está tão bem preservado que quase pode ser confundido com prataria nova. A história não registra o nome da pessoa que encontrou o tesouro, mas quem o encontrou vendeu a um homem chamado Adolph Roger, que quase imediatamente o vendeu ao Museu Britânico. Desde então, o tesouro Artisati está em exibição no Museu de Londres. O tesouro é composto por 5 objetos, todos feitos de prata, que incluem um jarro, um copo, um coador, uma concha e uma espátula. Todo o conjunto teria sido utilizado para misturar e servir vinho, provavelmente num contexto de jantar e não em cerimônias religiosas. Uma inscrição na base do jarro nos diz que pertenceu a U, filha de Tito, mas infelizmente nem ela nem seu pai são figuras conhecidas na história. Número 3. Relíquia da Idade do Bronze, Irlanda do Norte. Quando arqueólogos no condado de Fermanagh, na Irlanda do Norte, encontraram uma espada no rio Arne, pensaram que poderia ser um resquício de uma batalha do século XVI, de 1594. Quando levaram a espada para ser testada, na esperança de verificar sua idade e conexão com a batalha, tiveram o maior choque de suas vidas. A arma não tem 400 anos, ela tem mais de 2.700 anos. Em vez de ser uma relíquia de uma batalha do século XVI, é uma relíquia da Idade do Bronze. Há uma ruptura nítida na lâmina da espada, o que sugere que ela pode ter sido quebrada em duas, deliberadamente, antes de ser jogada no rio, possivelmente como oferta votiva. O desenho da espada é típico de um estilo que se originou no Vale Temporário da Inglaterra, então é provável que a arma, ou seu dono, tenha percorrido um longo caminho para chegar ao rio. Especialistas dizem que a espada é de tal qualidade que é improvável que tenha pertencido a um soldado comum. É muito mais provável que tenha sido a lâmina de um oficial ou de um guerreiro de alta patente. Número 2. Janelas de vinho, Itália. Se você visitar a Toscana, poderá receber uma taça de vinho, em um pequeno buraco na parede. Isso porque a região italiana foi recentemente revisitada na tradição milenar, na venda de vinho e outros bens, através de escotilhas especiais, conhecidas como janelas de vinho. Essas janelas de vinho, ou vitrines de vinho mais antigas da Toscana, datam do século XVI, e são conhecidas em suas línguas nativas como buquete del vino. Elas foram esquecidas durante anos, mas começaram a recuperar popularidade durante a pandemia, pois eram uma forma conveniente para as empresas venderem produtos aos clientes, ao mesmo tempo que minimizavam o contato cara a cara. Estima-se que existam 150 janelas na região. Embora a existência de vitrines não se limite à Toscana, há outros exemplos em outras partes da Itália. Ironicamente, as janelas de vinho se tornaram populares pela primeira vez durante a peste italiana de 1629 a 1631. Então são uma ideia de uma antiga pandemia, que recuperou popularidade, durante uma nova. Nem todas as 150 vitrines de vinho da Toscana estão abertas novamente, mas todas tiveram suas placas e bloqueios removidos e espera-se que eventualmente retornem ao serviço. Número 1. Pacha, Andes. Nosso próximo artefato é ao mesmo tempo uma ferramenta agrícola prática, e um objeto ritual de fertilidade. É um antigo objeto inca, conhecido como pacha.
Embora as Pakshas tenham vários estilos e imagens diferentes, em parte devido ao extenso alcance do Império Inca e às variações locais, o exemplar que vemos nestas imagens está no acervo do Museu Britânico, mas vários outros exemplares sobreviveram até os dias atuais, em forma e função. O artefato é um arado, que incorpora um simbolismo sofisticado em suas partes componentes, que sinaliza seu propósito como um dispositivo ritual destinado a promover a agricultura e fertilidade. Suas 3 partes são compostas por um arado de pé, um urpu ou recipiente de armazenamento e uma espiga de milho. Quando usado em ritual no início da época de plantio, a pacha abrangia simbolicamente todo o ciclo de cultivo e uso do milho no mundo Inca. Ferramentas como essas foram usadas para marcar o início do ciclo agrícola anual, com um direito conhecido como abertura da terra. Fontes históricas indicam que o ritual seria realizado pelo rei Inca e pelos senhores provinciais, que abriam a terra em uníssono, usando um pacha, enquanto cantavam e bebiam. A forma e a estrutura do antigo objeto são simbolicamente importantes. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas incríveis de artefatos antigos. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!